Boa noite. Vamos começar a segunda semana de aulas? Primeiro com a leitura do material, que vai ser abordado durante esse período. O mesmo já se encontra disponível bem no início do módulo dessa semana. Então, a primeira atividade de vocês vai ser realizar a leitura desse material. É fundamental que vocês façam a leitura antes de assistir à aula, para que os conceitos sejam melhor assimilados. Vou aproveitar esse primeiro dia de aula, vocês vão fazer a leitura do material e eu vou aproveitar para corrigir as questões que foram aplicadas. Como é que foi nossa primeira atividade? Existiam 18 questões e o sistema escolhia 6 de forma aleatória. Então, quase ninguém teve a mesma avaliação que o colega. Então, vamos lá? Então, a primeira questão do banco de questões que a gente desenvolveu foi a seguinte. De acordo com Eli Lopes Meireles, né, que é um importante teórico do direito administrativo, o Estado é constituído de elementos originais e indissociáveis. Não é um deles. Lembre que a gente falou que para haver um Estado tem que haver território, tem que haver povo, tem que haver governo soberano. A riqueza, apesar de ser muito interessante um Estado possuir, ela não é obrigatória. A segunda questão, né, vindo lá numa prova da Prefeitura de Marabá. O direito administrativo teve origem na França, durante o período que se convencionou chamar de Iluminismo. As fontes do direito administrativo, cuja característica é formada pelo conjunto de princípios que servem de base ao sistema teórico da ciência jurídica, ou são as, né? Vocês lembram? Lei é a norma escrita e vigente. Jurisprudência é o resultado dos julgamentos. Costumes é o costume local, como a sociedade, o povo se organiza. E a doutrina que é o conjunto de princípios teóricos. É como pensam os legisladores, como pensam os teóricos do direito naquele estado. Então, a fonte que vem do conjunto de princípios que servem de base ao sistema teórico é a doutrina. Lá da prefeitura de Seringueiras, né? Ele diz: conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Esse é a definição do direito administrativo. Então, reforçando, um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, agentes e atividades públicas. Ó, reforço ao públicos, né? Que pretende realização concreta, direta e imediatamente dos fins desejados do Estado. É a função do direito administrativo, é a definição do direito administrativo. Pode-se dizer acerca do direito administrativo. Dica: ramo do direito público. Então, essa a B não é, né? E a E não é. Que tem por objetivos as regras e princípios que regem as atividades administrativas do Estado, entendidas essas como as que não são jurisdicionais, que cabe ao poder e à função legislativa, a função judiciária, e legislativas, que cabe às funções então, retornando, jurisdicionais, poder judiciário, legislativas, poder legislativo.
Essas duas, né, não são atingidas pelo direito administrativo. Então, lá, de acordo com o Di Pietro, assinale a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Existe uma predominância deste poder no exercício das atribuições políticas. Destaque a palavra políticas. Mesmo não existindo exclusividade no exercício desta atribuição. Quem cumpre as atribuições políticas? A gente falou lá nas dúvidas da primeira aula, é o Poder Executivo. A próxima, questão 6. O Estado, consoante o direito administrativo, possui três elementos originais e dissociáveis. Pediu para marcar apenas uma opção. Então, a opção que tem três elementos obrigatórios do Estado são o povo, o território e o governo soberano. A gente ainda aprendeu que ele é preciso também ter um ordenamento jurídico, né? Mas nesse caso aqui, as três são obrigatórias. Questão 7. Sobre a noção de Estado, é correto afirmar: o Estado corresponde à organização de um povo. Até a questão anterior fala população, mas povo é um conceito mais amplo. Também envolve cultura e tradição. Localizado de maneira estável em determinado território, sob o comando de um único poder. Se a gente voltar na questão anterior, a gente tem os três elementos aqui. A gente tem um povo, a gente tem um território e um governo soberano. Então, alternativa certa, alternativa B. Questão 8. São elementos fundamentais que compõem a noção de Estado. Tá vendo que aqui já tá os quatro? Povo, território, ordenamento jurídico e governo. Só reforçando o que já foi apresentado nas aulas. Agora, sobre a forma do Estado brasileiro, é correto afirmar: ela é federativa, formada pelos estados, né? Caracteriza pela repartição ou distribuição de competências inseridas no texto constitucional, né? As competências são divididas na Constituição, né? Entre as três funções, né? Executiva, judiciária e legislativa. Outra característica sua é a capacidade de auto-organização dos Estados-membros de constituições próprias, né? Nossos estados, eles possuem autonomia, né? São auto-organizáveis, né? Tem um poder próprio na figura dos governadores e câmeras de deputados estaduais, né? A participação dos Estados-membros na formação da vontade nacional se dá mediante o Senado Federal, que é lá que a vontade do Estado, né, é representada pela figura dos senadores, onde se forma um consenso nacional. Então, nessa questão, todas estão corretas. Uma perguntinha de monarquia. São características da monarquia. Forma de livre acesso, não. O rei é hereditário. Responsabilização pelos administrativos também não, né? O impeachment é uma figura não prevista na monarquia. Já a hereditariedade, né? O trono passa de pai para filho. E a vitaliciedade, que é o mandato, é durante toda a vida do monarca. São características da monarquia. Já sobre o Estado de Direito, são características do Estado de Direito: supremacia da Constituição, a superioridade das leis, a separação dos poderes e a existência de direitos e garantias fundamentais. Então, todas essas opções são características do Estado de Direito. Já sobre a forma do Estado brasileiro, podemos afirmar. Essa questão já foi até repetida, né? É federativa, tem sua participação e distribuição em competência no texto constitucional.
é a capacidade de auto-organização dos estados, Senado Federal, representação. Então, todas estão corretas. A noção de estado é composta de elementos fundamentais. Também porque, como as questões vieram dos dois livros, os dois livros fazem redação praticamente igual das questões. Né, que eu usei as questões do livro base 1, as questões do livro base 2 e ainda mais 6 questões extraídas de avaliações de concurso público. Né? Então, a noção do Estado é composta de elementos fundamentais: povo, território, ordenamento jurídico e governo. Sem novidades. Mais uma questão que é praticamente idêntica, né? Em relação à noção do Estado, a organização de um povo localizado de forma estável em um determinado território e sob o comando de um único poder. Aqui o Estado de Direito tem como característica a supremacia da Constituição, superioridade das leis, a separação dos poderes, a existência de direitos e garantias fundamentais. São características da monarquia, né? Hereditariedade e vitalidade. Questão 17. A dinâmica da separação dos poderes no âmbito do Estado pressupõe uma preponderância no desempenho de certa função por certo poder, mas não exclusividade. Vamos lá entender. A dinâmica da separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, no âmbito do Estado, do país, pressupõe uma preponderância no desempenho de certa função, ou seja, a função que é cabida a esse poder, ela deve ser executada, na grande maioria das vezes, pelo poder correspondente. Mas essa situação não é exclusividade, não é em 100% das vezes. Então essa afirmação é verdadeira. Ah, Ricardo, como assim? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é bem comum na imprensa. Quando o presidente da República, representante máximo do Poder Executivo, edita uma medida provisória, ele está criando uma lei, que seria a função exclusiva do Legislativo. Só que, então, até tanto que se reforça a situação de excepcionalidade nessa situação. Né, que não é função cabida ao Executivo fazer lei, produzir lei. Mas em casos excepcionais, né, existe essa possibilidade. Então, lá de 2019, a gente tem o item a respeito dos conceitos de Estado, de governo e de administração pública. A administração pública, em seu sentido objetivo, contempla o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas incumbidos das atividades administrativas. Então, a administração pública, né, contempla o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas incumbidas das atividades administrativas. Verdadeiro, né? Eu gostaria até que a questão pudesse ser completo conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas públicas incumbidas das atividades administrativas. Ok? Então, essa é a correção das questões das atividades. Então, as suas atividades nessa primeira aula, nesse primeiro dia da semana, né? Ler o material, conferir a resposta dessas questões, ver onde acertou e errou, a dúvida que ainda ficou, né? Eu devo abrir mais uma tentativa de preenchimento para todos, né? Atualmente são 2, vou abrir 3. É importante destacar que poucas pessoas já responderam o questionário, né? Nossa turma é bem grande. Então, como vocês vão fazer a leitura hoje, então acredito que amanhã eu já possa publicar nossa primeira apresentação, tá bom? Vou também estar abrindo hoje um fórum de dúvidas sobre a segunda semana e qualquer questionamento vocês podem colocar lá. Aí eu peço que vocês, tirando o fórum de apresentação, que ainda não fez, todas as dúvidas
ou as que ficaram da primeira semana, ou as que surgirem a partir de agora, sejam colocadas nesse fórum, tá bom? Tenham todos uma boa noite e até o próximo encontro.